Também está lá no UOL a matéria que o Carlos Madeiro fez sobre a posse do novo presidente do consórcio do Nordeste. E o Madeiro está aqui com a gente para dar os detalhes também, porque essa posse se tornou num ato político pró-presidente Lula. Madeiro vai aparecer para a gente já aqui na tela. Oi, Madeiro, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Conta como é que foi esse ato. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite a todos. Olha, foi um ato, né, a posse do governador de Alagoas, Paulo Dantas. Ele é do MDB, né, ligado à família Calheiros. E ele tomou posse porque ele, com certeza, foi escolhido também por ser um dos 9 governadores, né? Só tem 2 que não vão sair, ou para a reeleição, não precisa sair, claro, mas disputar a reeleição ou sair do cargo, renunciar para ir à disputa ao Senado. Então, como ele é uma figura que ia ficar, ele foi eleito, né, vai conduzir o consórcio Nordeste até o final de 2026. E na cerimônia hoje, os 9 governadores, na verdade 8, né, o Jerônimo não pôde participar, o Jerônimo da Bahia, ele tinha algumas agendas lá na Bahia, informou que não pôde participar, mandou o vice Geraldo Júnior, mas todos fizeram elogios ao governo Lula e deixaram claro que o consórcio, até a lembrança para quem não conhece, o consórcio Nordeste, ele foi criado ali no começo de 2019 e era uma união dos estados ali, em um momento que os governadores entendiam que estava havendo um isolamento e uma espécie de sabotagem mesmo do governo Bolsonaro em projetos que enviassem recursos para o Nordeste, os governos do Nordeste. Todos lembram, eleitos em 2018, todos eram oposição ao Bolsonaro, todos apoiaram, na época, o Haddad, que era o candidato, e aí o consórcio começou a buscar alternativas, né? O Carlos Brandão até fala, né? O governador do Maranhão hoje falou que eles buscavam apoio internacional, financiamento internacional, porque no Brasil não tinha absolutamente nada. Eu lembro até quando eu conversei com o João Azevedo, que é o governador da Paraíba, uma certa vez, ele disse que não adiantava mais, chegou um certo momento que os governadores do Nordeste não buscavam mais o governo Bolsonaro, porque sempre encontravam ou desculpas ou promessas que nunca se cumpriam, ou mesmo portas fechadas. Então, eles fizeram muitos elogios ao Lula, colocando-o como parceiro, e entre esses governadores, o destaque é a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, ela que foi eleita pelo PSDB com discurso com os 2 pés na canoa, né? Não votou nem Lula nem no Bolsonaro, ficou naquele meio termo, ganhou a eleição, foi a única pessoa, a única governadora eleita no Nordeste sem apoio do Lula. Os outros 8 estados foram com governadores apoiados por Lula, e ela também, depois de deixar o PSDB, foi para o PSD e hoje também voltou a fazer elogios ao presidente Lula, elogiando a parceria que o governo tem, inclusive com a presença aí do ministro dos Transportes, o Renan Filho, que vai ser candidato aí ao governo de Alagoas, tudo indica, né? E ele recebeu muitos elogios, inclusive pessoas pedindo voto, dizendo que estão torcendo para ele voltar ao governo do estado de Alagoas, e tudo isso nesse ato, então, que reuniu todos os governadores, falaram, o Renan Calheiros, senador, também falou, quem também estava presente era o ministro-chefe da AGU, né, o advogado-chefe da União, o Jorge Messias, que foi indicado pelo Lula para a cadeira no STF, e ele estava lá, inclusive logo após a Assembleia, no começo da Assembleia, os governadores soltaram há pouco uma nota, né, eles estão reunidos ainda na Assembleia Geral dos Governadores, fazendo uma moção de apoio e pedindo para o Senado, na sabatina, aprovar a indicação do Jorge Messias, que é pernambucano, né, e vai disputar essa vaga, disputar não, vai passar por uma sabatina no Congresso para saber se o nome dele pode ser ou não levado a cabo e a rabo para o STF, mas foi isso, viu? Muito ótimo. Interessante, porque nós temos aí uma condição dos 9 estados unidos numa candidatura. E, de novo, olha só, a gente falava mais cedo no All News a necessidade do presidente Lula de formar palanques, aliás, de todos os candidatos, né, de formar palanques. A gente estava olhando muito para São Paulo e Minas Gerais, com base na entrevista que o Lula deu hoje, né? Ele focou muito em São Paulo e Minas Gerais, mas olha aí, Letícia, o Nordeste, que é de se esperar que dê palanque ao Lula, mas chama atenção a Raquel Lira, do PSD do Kassab, falando bem do Lula. Me conta sobre isso um pouquinho, em um minutinho, que a gente precisa encerrar. A Raquel e o Fábio Mitidieri, que é o governador de Sergipe, né? Eu tenho um interesse muito grande na República de Alagoas, porque é um estado muito pequeno, com uma força política tão grande que manda em Brasília, mas
no Nordeste, até ia perguntar isso para o Carlos, esses dois estados que estão sob o comando do PSD, agora vão se posicionar, vão estar abrindo palanque para o Lula, né? É isso que a gente pode esperar? O Fábio já declarou voto, já disse que vai estar com o Lula. A Raquel, apesar dos elogios, ela ainda está esperando um pouco, porque tem uma questão em Pernambuco também, que é o palanque do João Campos, né? O João Campos é do PSB, um aliado histórico, né, do Lula, e aí você tem a questão de que o PSB tem um vice do Lula. E me parece que há um acordo, né, até pelo João Campos ser o presidente do PSB nacional, do Lula apoiar a candidatura do João Campos ao governo. Só que aí, no PSD de Pernambuco, o presidente é o André de Paula, que é o ministro da Pesca, ou seja, no Nordeste o PSD inteiro, basicamente, né, o Otto Alencar na Bahia e em outros estados também, são siglas, né, são diretórios, na verdade, que apoiam Lula aqui no Nordeste com imensa maioria e devem fazer, então, coligação com chapas e palanques do Lula no Nordeste. Carlos Madeiro, Letícia Casado, Júlio Viziac, brigadíssimo por hoje. Agora sim, Letícia, bom descanso. Uma ótima noite para vocês. Até uma próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, 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 tchau.